Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? 5 Field Cup rolando, o último torneio aqui do Grand Chess Tour. Parece a última prova da escola, né? Já tá todo mundo meio ali, né? Estuda mais ou menos, estuda no dia da prova pra passar, né? A turma tá tudo empatando aqui, tem rodado que não foram jogar, né? Ah, aquela coisa de fim de ano aqui. Agora é o seguinte, nessa rodada aqui teve emoção. Tivemos partidas muito boas aqui, então eu trouxe algumas aqui pra gente se deliciar, porque finalmente acabaram os empates. Rafa, acabaram os empates com a partida do Guiri. É, meus amigos, quem diria? Vamos dar uma olhada então. Guiri contra Leiner Domingues Pérez. Dois grandes jogadores. Partida pensada, Guiri abre com G3, o fianqueto do rei, que isso, C5 foi jogado, bispo G2, temos aqui uma siciliana com fianqueto, que é uma coisa diferente já, hein? Cavalo C6, E4, virou uma siciliana com fianqueto, cara, que loucura. G6, D3, bispo G7, e aqui F4, cara, o Guiri tá fazendo uma abertura bem diferente, bem interessante, o Leiner entra na dança, segue com D6, cavalo vem pra H3 e H5, cara, esse cara colocou fogo no tabuleiro agora com esse lance H5 bizarro, atacando o fianqueto aqui do Guiri. E o Guiri segue com o cavalo em F2, de forma que ele tem aqui o bispo e o cavalo protegendo a ala do rei. E5 foi jogado, ataca o peão, o cavalo vem para C3, cavalo F6 e aqui H3. O Guiri reforça um pouquinho mais a casa de G4. Temos o lance bispo H6 e aqui cavalo E2, trazendo mais uma proteção para os peões, principalmente o de F4. Cavalo D4 foi jogado, atacando o cavalo, ameaçando trocar, enfraquecer o peão de F4. O Guiri não se incomoda com isso, faz o roque. Temos o cavalo em E6 e agora a pressão em F4 é grande. E aqui o Guiri segue, portanto, com o peão toma, atacando o bispo de casas escuras. Temos trocas, bispo por C1, dama por C1, D por E5, recupera o peão. E aqui o Guiri segue com cavalo D1. Uma bela manobra de cavalo, talvez de olho na casa de D5, sai da frente da torre. H4 foi jogado, G4 mantém tudo fechado. E aqui G5. Leiner Domingues Pérez entrega a casa de F5 para sempre, mas reivindica a casa de F4 para sempre. Loucura, hein? Assumindo todos os riscos. Cavalo E3 foi jogado, cavalo vem para F4. Temos a dama, vem para a casa de E1, dá suporte aqui, protege o cavalo. Bispo E6 foi jogado, temos trocas. Cavalo toma, peão de G toma. Cavalo F5, bispo toma, peão de E toma. E aqui dama D4 com cheque, segue o jogo. Rei H1, Gran Roque, meus amigos. Eles trocaram uma porção de peças. Parece que você vai encaminhar para um bora draw. E de repente o Leiner no lance 21 me encaixa um grande roque, roques em alas opostas, renovando as expectativas de uma grande batalha. Dama em A5, jogado pelo Guiri, atacando o peão de A7, em torno aqui do rei, o que é assustador. Rei B8 faz a proteção, torre de A em E1. Temos o lance torre de H em E8 e agora C3. Aqui o Guiri arrisca tudo, ele entrega o peão central para eliminar esse peão e enfraquecer esse outro. Vamos ver que loucura vai ser isso aqui. Dama por D3, dama por C5 e agora dama G3, jogado. Isso aqui intimida, hein? Isso aqui intimida. Agora, o Rafa, ele não perdeu a dama aí? Né? Jogar um torre F3 aqui, perdeu a dama. Porque pra onde que a dama pode ir? Não pode ir pra nenhuma casa. Pra cá, pra cá. Opa, pra cá pode, né? Pendura a torre, né? Então não pode. Mas seria bom se pudesse, né? A partida seguiu aqui com dama em F2. Agora propondo trocas. E aqui temos trocas. Dama toma, torre toma. E por que que o Leiner Domingues Pérez trocou? E por que que a Barrilda se animou tanto aqui pro jogador de negras? 2.1 de vantagem para as negras aqui. Como fazer acontecer essa vantagem? Somente um lance justifica essa vantagem. Qualquer outro aqui, a vantagem vira pó. Por exemplo, torre D3. Parece um bom lance, não parece? Olha o que acontece com a Barrilda. Já sobe, dá um pouquinho de vantagem aqui para as negras, mas perde, vai embora, vira pó. Essa vantagem enorme aqui de 2 pontos. Qual é o lance que tira proveito e faz valer essa Barrilda? Leiner Domingues Pérez me encontra esse lance genial. E eu espero que você tenha encontrado também. Cavalo H7, meus amigos. O único lance que a dona Barrilda não ousa se mexer. Isso porque esse cavalo vai ficar muito bem em G5. Vai dar suporte aqui para esses peões poderem avançar a longo prazo. Não é nada assim que está acabando no curto prazo, né? Isso que é legal. O Guiri tenta jogar com F6 aqui, um lance esperto. Porque caso o Leiner se animasse em capturar esse peão, torre de F em E2 atacaria este peão. Faria o cavalo ficar numa posição um pouco mais defensiva, mas de fato já não tá bom aqui para as brancas, né? Então uma tentativa já desesperada aqui do Guiri. E o Leiner vai pro lance fino, chique aqui, cavalo G5, não captura o peão. Ele fala, esse peão
Pra que eu vou capturar um peão que já tá morto, né? Que vou capturar esse peão a hora que eu quiser. Então, a partida seguiu com o bispo em E4 e agora a torre D6. Pressionando o peão, temos agora rei G2, rei C7, os reis vêm à luta, bispo F5, rei D8. Temos o lance B4, torre por F6, passa esse peão pra cá, permitindo torre D2 com cheque, torre D7 com cheque, o rei volta para B8 e aqui C4 dispara o peão. No entanto, Laner segue com E4, que lance pancada, o cavalo em G5, hein? Reforçado aqui pela torre. Que lance é esse? Agora a casa de F3 ficou perigosa. C5 foi jogado, E3 disparando o peão. Rapaz, rei F1, A6 tenta parar as ambições na ala da dama. Perdão. E aqui torre D6. E o que jogaram nessa posição? Laner Domingues Pérez não está de brincadeira nesse dia. Ele joga com torre por F5, o melhor lance da posição. E depois de G por F5, a gente pensa que ele vai tomar o peão. Ele segue com cavalo F3. Cara, tá jogando chique demais o Laner. Atacando agora a torre. A torre vem pra casa de 2 e aqui esse lance estranho. Torre E4. Ah, que é isso? Tá tendo rede de mate aqui daqui a pouco, hein? Bom, a partida segue com o lance A3, protegendo o peão de B4. E agora cavalo E5. Sai da frente do peão. Cara, isso aqui é perigoso demais. Torre C2, F3. Como é que para esses peões passados e conectados? Torre C1 foi jogado. Temos o lance Torre C4, ameaçando o checkmate. Sequência de mate. A partida seguiu com Torre E1 e agora a Torre C3 protege o peão. Torre D8 com cheque, rei C7. Ataca a torre, Torre 8 ataca o cavalo e o peão. E agora, Laner? E2 com cheque protege o peão. O rei vem para casa de F2 e aqui cavalo D3 com cheque vai entregar. Vão cair esses dois peões aqui para ganhar a torre, olha aí. Rei por F3, cavalo toma com cheque, rei por E2. Cavalo G2 foi jogado e o jogo segue torre E2. O Guiri tem uma peça a menos? Tem, mas ele tem aqui um peão a mais. Será que vai dar certo? Rei C6 foi jogado, temos torre por F7. Cavalo em F4 com cheque, rei D2, torre por H3, mantendo a ameaça para cima do peão. Torre F6, quem tem peão passado tem esperança. Rei D5, torre D6 com cheque, rei E5, F6 disparando o peão passado. E agora, hein? Será que dá para jogar um torre por A3, por exemplo? Vamos ver a barrilda. Não dá, olha aí, hein? Esse é o lance dos sonhos pro Guiri aqui, vai empatar, né? Então, por exemplo, não foi intencional essa frase, é porque aqui ele tava pior. Torre A2, cheque, poderia seguir aqui com rei E1, por exemplo. Cavalo G2 com cheque. Que loucura que as brancas aqui conseguem se manter, né? Aqui as pretas vão ter que ficar dando perpétuo para não perder a partida. Então ainda tem uma esperança. O Laner Domingues Pérez não pode errar aqui, senão o Guiri empata. Aqui torre F3 foi jogado, tentando parar o peão passado. F7 dispara o peão, mas depois de simplesmente cavalo E6, meus amigos. Sim, Anish Giri abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui o peão será... o peão foi controlado, né? O peão foi controlado e aqui o cavalo e a torre estão controlando o peão tá atacado. Você poderia defender, mas as pretas têm um peão passado. E esse peão passado avança com velocidade, né? Aqui você pode até jogar um H2, mas se quiser jogar bonitinho, joga um torre F6 e mantém aí as ameaças, né? Uma bela partida entre Guiri e Laner Domingues Pérez. Vamos para a próxima partida, vamos lá. Dois jogadores dos Estados Unidos, que na verdade foram importados. Dois jogadores importados dos Estados Unidos. Wesley So, o filipino, joga demais e leva o Aronian, o leão armênio. Dois grandes jogadores. Um espetáculo nos espera aqui. Peão do rei E4, E5 foi jogado. Cavalo F3, cavalo C6. Bispo B5, abertura Rui Lopes ou espanhola. Cavalo vem para F6. A variante defesa Berlim. Temos Roque oferecendo peão central. O Aronian fala, passe ele para cá. Temos agora a torre E1. Cavalo atacado vem para casa de D6. E aqui cavalo por E5. Pendurou o bispo. Pendurou o bispo aqui já. Wesley So, será? Acho que não, né? Acho que não. Cavalo por B5, cavalo por C6 com cheque. Uma armadilha conhecida na Berlim. Claro, aqui nesse nível eles vão até o lance 15 aqui tranquilamente sem pensar, né? Tudo de core salteado, bispo E7, bispo volta para F1. Agora nós temos cavalo toma, torre toma. Roque foi jogado D4, bispo vem para F6, torre E1. Percebam que eles estão apenas posicionando as peças, né? Os grandes mestres fazem isso. Eles escolhem a historinha que eles vão jogar. Como assim, Rafa? Cada abertura é uma historinha, né? Então eu vou jogar uma holandesa, então se trata de não sei o que lá. Vou jogar um gambito da dama, aceito.
é uma outra historinha. E aqui, a Berlim é uma outra historinha. Eles vão só reposicionando as peças. Eles já sabem o que fazer 15 lances, né? Então aqui, ó, eles não gastaram nada. Estão só reposicionando. Bispo F4 foi jogado. Temos aqui torre toma, dama toma. Cavalo, manobra para casa de 8. Saindo da frente do peão. Protegendo também, mais uma vez aqui, o peão de C7. E a partida segue com o lance cavalo C3. Temos bispo por D4. E agora, perdeu um peão. Calma, cavalo D5 foi jogado. C6 ataca o cavalo. Cavalo em E7 com cheque. Temos o lance rei F8. E agora cavalo por C8 se livra do bispo. E aqui o melhor lance da posição jogado pelo Aronian, dama em F6, uma imortal, eles estão jogando, não, eles estão jogando tudo que eles conhecem já aqui, estão reposicionando só as peças mesmo, né? E agora então esse lance ataca o bispo, o cavalo fica aqui, mantém-se atacado, e esse lance controla também a casa de D6, a partida seguiu com torre D1, e agora a torre por C8 captura uma peça, e aqui dama em E4, atacando o bispo. Temos bispo por F2 com cheque, uma imortal isso, né? Só que não, eles sabem o que estão fazendo aqui, ó, ninguém gastou nada de tempo. E agora G5 ataca o bispo. Temos aqui torre por D7 e agora... Acho que aqui deve começar a partida, deixa eu ver. Não, ainda não, torre C7 ainda tá no preparo de abertura. Temos torre toma. Aqui começou. Wesley So agora gasta um tempo aqui para pensar nessa posição. Segue com torre por C7, cavalo por C7. E agora dama em E5 propondo trocas. O que temos dama por F4 recuperando peça, dama toma, peão toma. E aqui rei F3. E a partida segue com o lance cavalo D5. Tudo igual, 5 peões para cada um, é isso? Não, as pretas têm um peão a mais, no entanto não tá fácil de segurar esse peão a mais. Já vai cair daqui a pouquinho, porque C4 foi jogado, cavalo C7. E aqui você pode tomar em F4. Mas o Wesley So vai mostrando sua frieza, segue com bispo D3, melhorando a posição do bispo, atacando 2 peões. H6 foi jogado, rei por F4. E agora sim podemos dizer que a gente vai entrar num final aqui, 5 peões para cada um, uma peça menor para cada um, né? Ou seja, eles decidiram jogar um final hoje. Eles falaram, vamos jogar um final hoje? Vamos. Reposicionaram as peças, né? Falaram, vamos lá, esse final aqui eu quero jogar contra você. Eles falaram, então tá bom, vamos jogar esse final. C5 foi jogado aqui pelo Aronian. Temos agora rei E5, rei E7. Bispo vem para casa de F5, B6, H4. Cavalo manobra para E8, rei D5. As brancas parecem ter um pouco mais de espaço, hein? Cavalo D6 foi jogado, o bispo volta para H3, cavalo E8. Temos o bispo em F5, cavalo D6. E aqui oferecendo empate, nada disso. O Wesley So quer jogar. Bispo C2, F6, bispo vem para G6. Cavalo B7, B3. Cavalo D8, bispo vem para F5, cavalo vem para F7, rei C6. Isso aqui já não dá mais, né? O rei chegou em C6. Cara, como é que o Aronian vai segurar isso aqui? Cavalo D6 tenta controlar a entrada do rei, ataca o bispo vem para casa de H7, cavalo F7 e o rei chega na casa de C7. O cavalo vem para E5, bispo em F5, o cavalo vem para F7, A3. Cavalo D6, bispo D3, cavalo F7, rei B7. Pouco a pouco a gente vai sentindo o progresso das brancas, o cuidado que o Wesley So tem de manobrar aqui, jogar um A3, controlar com o bispo o cavalo e como é que isso daqui vai desmoronar daqui a pouco. Aqui rei D6 foi jogado, rei por A7, rei C7, prendeu o rei no canto, tá bom, temático. Rei A6 foi jogado, cavalo D8, bispo E4, cavalo E6 e aqui B4. Já tinha pensado nisso o Wesley So quando jogou o A3, hein? Peão toma, cavalo vem para D4, C5 dispara o peão. Temos B por C5 e o cavalo manobra para casa de E2. Rei A5, what a move, que lance, né? Rei A5 quer vir aqui para B4, porque aqui, toma cuidado, né? Cavalos são perigosos demais. Eu até diria mais, são periculosos. A partida seguiu com o rei A5, cavalo F4. Por enquanto, o rei B4 traz o rei aí pro jogo. Bispo na casa clara, rei na casa escura, não vai levar duplo de cavalo, né? Cavalo E2, rei C4 aqui, pode levar, cuidado, mas não tem. Cavalo F4, G3, ataca o cachorro. Cavalo vem para E2, G4, dispara o peão. Cavalo F4, bispo F3. Cavalo G6, rei D5. Cavalo F4 com cheque, rei E4. Cavalo vai para G6, rei D5. Cavalo F4, cheque, rei D4. Cavalo G6 e como progredir aqui? Wesley So segue com o bispo em E4. Cavalo volta para E7. Wesley So tem um peão a mais. Quem tem peão a mais tem esperança. Rei C4, rei D7, rei B5. Rei C7, rei B4. Que difícil progredir. Aqui rei D7, rei A5, rei C7, rei B5. Cavalo C8, H5, rapaz, é difícil esse final.
cavalo E7, C6. Temos o cavalo em C8, rei C5. Cavalo E7, rei B5. Cavalo C8, rei C5. Repetiu um pouquinho. Cavalo E7, bispo G2, evitando as repetições. Lance 73, daqui a pouco começa chute na canela. F5 foi jogado e agora? Cuidado, nesse momento o peão toma, cavalo toma. Vai empatar aqui a partida. Por isso só tem um lance que pode ainda as brancas lutarem pela vitória. Oh, G5 jogado pelo Wesley So, exclama. Peão toma H6 disparando esse peão. Cavalo vem para G6, parece que ele vai controlar o peão. H7, G4. Rei D5 foi jogado, G3. Mas depois de bispo H1, que lance, hein? Que lance aqui do Wesley So. Que arremate é esse, né? O Levo Aronian abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O que é esse lance bispo H1? O Wesley So está dizendo, agora eu só vou jogar bispo H2, bispo G2, bispo H1, bispo G2 e as pretas vão perder. Olha que loucura, que simples ganhar, que genial, né? F4, bispo G2. Agora não sobrou mais lance. F3, G2 vai acabar todos esses peões. Então tem que fazer outra coisa. Vou ficar jogando cavalo H8, cavalo G6. Já não dá mais, porque agora o rei entra na posição, né? E agora o cavalo já não tem mais o que fazer. Cavalo G6, rei F6. E agora vai ficando aqui complicado, né? Então, realmente não dá mais. Que legal, né? Simplesmente jogar agora aqui e ficar passando a vez, né? Agora, e se ficar passando a vez aqui e ele ficar só jogando cavalo H8? Sempre que jogar cavalo H8, o rei entra em E6 e acabou, né? Então, esse é o ponto todo, né? Fantástico. Belo final aqui entre Wesley So e Aronian. Bela partida. Belo final mesmo, porque partida não teve. Teve só o final. Eles reposicionaram peças e jogaram esse final. Vamos ver mais uma, vamos lá. Alinesa Firuja contra Fabiano Caruana, meus amigos. Sim, o melhor está reservado para o final, né? Aqui a partida abre com o peão do rei E4 pelo menino Firuja. E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Temos cavalo F6 e aqui cavalo G5. É isso que queremos, ataque do fígado frito. Aqui D5 foi jogado, peão toma. E aqui não indo para as nossas linhas tão maravilhosas aqui. Cavalo por D5 e cavalo por F7, né? A gente quer ver isso aqui, a gente quer ver isso aqui. Rei no centro, ataques de sacrifício. Mas não foi assim que segura a partida. E sim, cavalo em A5 atacando o bispo. Bispo B5 com cheque C6. Temos peão toma e o bispo volta para D3. Aqui cavalo D5 foi jogado. O cavalo está atacado. E agora nós temos o lance H4 protegendo o equino. H6 foi jogado. Dama H5 contra golpeia em F7. Contra crava. Aqui o peão contra-golpe com contra-cravaduras. Gostou desse termo? A partida seguiu com dama em F6 e agora cavalo em E4 atacando a dama. A dama vem para E6 e aqui B3. Controlou aí a casa de C4, deu liberdade para o bispo poder jogar. G6 foi jogado, dama atacada, volta para E2. F5 ataca o cavalo volta para C3. Bispo G7, bispo B2, uma abertura bem diferente. E parece que o Firuja está no preparo ainda, hein? Incrível isso, o Firuja não gastou nada de tempo, segue aqui o Caruana com roque, Firuja segue aqui com o cavalo em A3, E4 foi jogado, o bispo atacado vem para C4, cavalo toma, dama toma, e agora a torre em B8, e o Firuja segue agora com o valente, grande roque, meus amigos. Aqui ele saiu do preparo dele, pensou por 5 minutos e falou, vamos jogar um negócio interessante aqui. Foi pro grande roque, in your face, torre B4 atacando a dama volta para E2, A5 desesperadamente sai pro ataque. Torre de H em E1, A4, cuidado com o ataque do Caruana. G3 foi jogado, peão toma. Dama D6, temos F3 tentando quebrar o centro. Dama vem para casa de C5, cavalo de A em B1. Olha o lance de Ivanchuk aqui. E é o melhor lance, segundo os computadores aqui. É, a volta do cavalo, hein? Olha aí, o Ivanchuk nessa hora tá comemorando ali. Knight back. Mas esse lance da casa de A3 pro bispo é um lance perigoso com certeza. A partida seguiu com torre em E8 e agora o que jogar nessa posição? Ah, legal, vou correndo jogar bispo A3. É bom, mas é confuso. É um bom lance, sem dúvida nenhuma seria um bom lance, mas é confuso. Por exemplo, dama em A5 seria uma possibilidade. Aqui você pode pensar em jogar o quê? Bispo por B4? Não me parece tão bom assim, cavalo por B4. Ah, é muito confuso. Né? Aqui sacrificou uma qualidade, mas tem um ataque interessante chegando, mas essa torre não está protegida, né? É bem confusa essa variante. Dá para jogar um D4 aqui, é tudo muito confuso, bispo A6 e por aí vai, né? Então, que lance foi esse? Na verdade, um lance alienígena do Caruana, torre 8, permitindo bispo A3, né? É um lance bem confuso.
A partida seguiu com F por E4, bispo A3 de fato foi jogado, dama em A5 de fato foi jogado, bispo toma, cavalo toma, não muito diferente do que a gente analisou agora há pouco, e D4 inclusive, foi o que aconteceu na partida. E aqui E3 jogado agora pelo Caru, temos rei B2 H5, o que tá fazendo? O Caruana sacrificou uma qualidade do nada e tá jogando H5zinho, tá jogando um negocinho aqui, cavalo A3 foi jogado, e agora o Caruana segue com bispo G4, devolvendo na mesma moeda, né? O que as brancas tinham que ter jogado aqui? Segundo computadores, cavalo A4, pra vocês entenderem a dificuldade da posição, né? Cavalo A3, bispo G4, dama C4 sai com cheque, rei H7, dama vem pra F7, a confusão, né? A torre tá atacada, mas agora o Caruana também atacou a torre, torre vem pra F8, ataca a dama, dama vem pra E7. Você fala assim, Rafa, volta um pouquinho, cara, porque o Caruana viajou. A hora que ele deu, o Firuja viajou. A hora que ele deu cheque aqui, o rei sai, pô, é só tirar a torre. Tá atacado aqui, tira a torre. Vou tirar ela pra onde aqui? Vou jogar um torre A1, ó. Além de tudo, tô atacando aqui, ameaçando ataques descobertos, né? Seria uma boa continuação, de fato não é ruim. As pretas podem simplesmente tirar a dama e o jogo segue igualmente confuso e com chances aí pros dois lados, né? Mas realmente esses caras têm outro pensamento, né? Porque o Firuja agora joga com dama F7, permite ficar com a dama atacada e agora vai cair a torre, né? Então o Caruana vai pra cima. Bispo por D1 foi jogado, torre por D1, então em questões materiais está tudo igual. Na verdade as brancas têm um peão a mais. No entanto, as pretas têm um forte ataque. Torre F2, a torre na sétima. Temos aqui, os computadores diziam que C5 aqui é matador. Cara, é muito difícil tudo isso, né? E você fala assim, C5, qual que é a ideia desse lance? Aqui não é tão vencedor assim, né? A barrinha, na verdade, ela tá bem maluca já. A ideia, aqui tem um tal de cavalo C4 que pode equilibrar. Mas a ideia é que se dama por C5, aqui dama toma, peão toma. E este cavalo aqui não terá proteções suficientes aqui depois de cavalo D5, né? E torre E3, por exemplo, simplesmente aqui E2 já deve ganhar a partida, né? Então, cara, que confusão. Torre F2 foi jogado, cavalo E4, temos torre por C2 com cheque, rei B1, Caruana vai pra cima, torre F2, cara. A partida muito, muito, muito estranha e maluca, né? Aqui cavalo por F2 tá vindo dama por A3, mantendo o cavalo atacado, ameaçando sequência de mate. Sequência de mate aqui em A2 e C2. Que loucura, né? Esse lance é bizarro. Torre F2. Caruana encontrando tudo. Mesmo com o tempo caindo. Cavalo G5 com cheque. Rei H8. Dama em E8 com cheque. Cara, a torre volta para proteger. Que incrível isso. Dama por G6 foi jogado ameaçando cheque mate. E agora, Caruana? Caruana segue com o único lance da posição. Dama em F5 com cheque. Força as trocas, dama toma, torre toma, e aqui lance 41 feito, todo mundo ganha mais meia hora no relógio, aí você vê o que sobrou, não é assim? Passou do lance 40, quando tá jogando ping ali com o tempo caindo, você vê o que sobrou. Fala assim, o que tem aqui, tá, então vamos lá, vamos jogar isso aqui. As pretas têm aqui um peão a menos, mas tem uma boa posição com o peão passado. Vamos ver como segue. Torre 1 foi jogado, bispo por D4 iguala a questão material. Cavalo C2, temos bispo C3 atacando a torre, protegendo o cavalo. Cavalo por E3 atacando a torre. Mas depois de simplesmente torre por G5, meus amigos, Alireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que confusão lascada, né? Aqui, claro, se peão toma, bispo toma, mas ainda daria pra tentar um chorinho aqui com torre C1. A torre atacada voltaria para C5, poderia tentar um G4. Enfim, o jogo poderia ir embora dessa maneira. As pretas melhores aqui com certeza, né? Cavalo D5 faz a proteção do bispo, dá para tirar o bispo protegendo a torre. Rei C2, por exemplo, poderia seguir das mais diversas maneiras. Esse lance vem com cheque. Rei D1, cavalo C3, por aí vai, né? Pretas melhores, uma peça a mais aqui. Apesar de que um bom lutador aqui ainda continuaria lutando, né? Acho que o Firu já respeitou aqui o Caruana. Falou, não, cara, isso aqui né, não dá mais não, né? Mas assim, entre partida de blitz online ou entre jogadores assim amadores, dá pra continuar jogando, dá pra tentar aí, né? Porque se trocar os peões e trocar toda a peça sobre rei, peça contra rei, é empate, né? Cara, que bela vitória do Caruana pra cima do Firuja. Que partida confusa, que partida difícil. O Caruana sempre mostrando muita consistência nos seus resultados, né?
É um jogador consistente mesmo, assim. Só mais consistente do que o Caruana é só o Magnus Carlsen, né? Por isso que o Caruana é o número 2 do mundo, né? Eu acho que chegou a hora do Caruana, hein? Vocês estão sentindo isso? Chegou o momento do Fabiano Caruana? 2024 é o ano dele? Eu tô achando que sim. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!